Bom dia! Que maravilha! Começando mais uma das nossas Manhãs Sem Limites. Eu sou Isaminatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamento Sem Limites. Toda segunda, toda quinta, a gente tá aqui com as nossas Manhãs Sem Limites. E hoje eu tô num lugar muito lindo, muito especial. Resolvi fazer aqui fora para vocês verem que lugar incrível, aproveitar esse cenário maravilhoso da natureza. E tô querendo trazer para vocês mais um assunto, mais um vídeo da série Palpites Sem Limites. A gente começou essa série e não acaba mais, porque, gente, é palpite que não acaba mais. Vocês me mandaram aqui e eu fico impressionada com o tanto de coisa que as pessoas falam para as mães. Bom, eu tô com eles aqui, são muitos, né? Muitos palpites. E hoje eu quero falar do palpite que a Paty Dias 10 me mandou, que diz o seguinte: ele não tem idade para escolher nada. E eu queria saber dessa pessoa que deu esse palpite, qual é a idade para escolher as coisas. Porque uma coisa na minha vida muito frequente é a pergunta: qual é a idade para isso? Qual é a idade para aquilo? Qual é a idade? Ô, gente, eu não gosto muito dessa pergunta, porque as crianças são tão diferentes que depende. Tem alguns marcos, né, que faz parte ali do desenvolvimento e que são mais ou menos seguidos pela maioria das crianças. Mas assim, com qual idade a criança entende tal coisa? Não sei, né? Não sei. Não tenho a menor ideia, porque depende. É uma criança que você sempre conversou desde antes de nascer, então ela vai entender muito antes. É uma criança que você nunca conversou nada com ela, talvez ela vai demorar para entender coisas que outras crianças menores já entendem. Varia, né? Varia muito, então depende. Muito bem, qual é a idade para tomar decisão? Vou dizer uma coisa para vocês. Tem criança que nasce querendo decidir tudo na vida. Criança que nasce com essa vontade de fazer acontecer, de saber, de tomar decisão, de falar. Se essa criança, você não deixar que ela tome decisões, ela vai se tornar uma criança impossível. Porque ela tem uma energia muito grande dentro dela, ela tem sede de autonomia. E se você não deixar que ela decida, que ela tome pequenas decisões na própria vida, ela explode por dentro, ela enlouquece, ela começa a causar, não dá certo, ela não se submete, ela não gosta de ser mandada. E isso é da natureza do temperamento dela, ela veio desse jeito. Então, você permitir que essa criança tome decisões torna a sua vida mais fácil e a dela possível. Entende? Ela precisa disso. E não tem idade. Agora, claro, aí eu faço uma distinção. Até no livro Temperamento Sem Limites eu coloquei esses conceitos que eu mesma criei para a gente conseguir entender do que a gente está falando. De microdecisões e de macrodecisões, né? Microdecisões são decisões pequenas que dizem respeito só à vida da criança e que ela pode tomar. Que roupa ela vai usar, né? Que ela vai querer comer nessa refeição daquilo que tem. E a gente pode ir ajudando. Por exemplo, sempre que tem saladas, legumes e tal, eu falo, beleza, hoje tem 3 opções. Você pode escolher 2. Então você vai dando aquela ajuda, né, para a criança tomar decisões, mas deixar as coisas na mão dela. Então, você vai tomar o banho antes ou depois de terminar esse jogo, dessa brincadeira, né, ou do jantar. Então, você tem possibilidade, né, dentro de um universo ali de macro decisões dos adultos, deixar as micro decisões para as crianças. As macro decisões são dos adultos, aquelas que dizem respeito a mais pessoas da família, aquelas que colocam as coisas em situações de risco, de perigo, né? Então, isso tudo aí são macro decisões. Aí a gente tem que decidir porque tem risco envolvido, porque tem outras pessoas envolvidas e tal. Mas
As pequenas decisões, as micro decisões, a gente pode deixar para a criança. Outra coisa que é importante pensar sobre decisões. Como é que a gente aprende a tomar boas decisões ou a escolher as coisas? A gente aprende a tomar boas decisões, a gente aprende a fazer boas escolhas, tomando decisões e fazendo escolhas. Inclusive, quando a gente faz uma má escolha, uma má decisão, quando a gente toma uma má decisão, a gente aprende como fazer boas escolhas e boas decisões. Aquela história, as más escolhas e as más decisões nos dão, né, material para na próxima fazer uma boa escolha, tomar uma boa decisão, né? Então, se a criança pode fazer pequenas decisões desde sempre, ela vai se preparando para as macro decisões. Ela tem muito mais know-how para poder tomar melhores decisões no futuro. Se a criança nunca pôde, né, tomar decisões, se a criança nunca pôde fazer escolhas, se a criança nunca pôde, ela tem mais dificuldade na hora que ela precisar tomar boas decisões no futuro de conseguir bons resultados com isso, porque ela não tem experiência, porque ela não tem, né, know-how, porque ela não cometeu ainda erros. E aí ela só vai tomar decisões quando ela tiver idade para escolher alguma coisa. Às vezes ela está na hora de escolher o vestibular, às vezes ela está na hora de escolher o parceiro, às vezes ela está na hora de escolher coisas muito sérias e ela não tem experiência ainda. Então, qual é a idade? Né? Ele não tem idade para escolher nada. Eu queria entender, né, do parpiteiro, qual é a idade para começar a escolher. Eu acho que a gente precisa entender tudo que está em jogo para realmente fazer o processo de tomada de decisão por parte da criança, né, que seja saudável, que seja realmente, que desenvolva a criança, que ajude a criança, que traga paz e harmonia. E se aquela criança não é daquela que quer tomar decisões, que quer autonomia, essa criança você precisa incentivar que tome decisões e que tenha autonomia, justamente porque ela não veio com esse chip de exigir isso. Então você precisa incentivar e estimular, porque isso vai ser muito importante na vida dela. Então é isso, né? Ele não tem idade para escolher nada. Nada é muita coisa. Ele pode não ter idade para escolher muitas outras coisas que envolvem outras pessoas, que envolvem situações de risco, mas ele já tem idade para fazer pequenas escolhas, pequenas decisões que vão dar para ele muito aprendizado, que vão dar para ele um mínimo de autonomia e de controle sobre a própria vida e que vão tornar a vida muito melhor, muito mais fácil, né? E é isso que eu queria falar hoje nas nossas Manhãs Sem Limites. Então, assim, permita que a sua criança tome decisões, sabe? Faz muita diferença na vida dela poder tomar decisões sobre a própria vida. E isso vai ser material fundamental para o desenvolvimento dela, viu? Gratidão sem limites por estar aqui. Eu espero que isso faça sentido para você. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal Examinatel no YouTube se você ainda não está inscrito. E pega o link desse vídeo e manda para todo mundo, porque quem dera se todas as crianças pudessem fazer escolhas e tomar decisões desde sempre, viu? Ó, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, sempre segundas e quintas, aqui nas nossas Manhãs Sem Limites. Tchau, obrigada!